Oi, som. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite a você que está na sua casa, desfrutando desse momento tão bom, tão especial, né? Na metade da semana, penso assim, para nos fortalecer ainda mais, né? Até chegarmos o dia do Senhor. Eu quero, sem muita delonga, pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo número 42, presbítero Itiel. Pastor Flauber também tem meditado muito sobre os salmos, não é? E penso que isso tem uma razão. Tem várias razões, né? Mas eu vou destacar uma delas. Primeiro que é a palavra de Deus, né? E a nossa regra de fé e prática. Mas a segunda eu digo daqui a pouco. Vamos ler o Salmo 42. A alma anela por Deus, né? Esse foi o título dado aqui a essa versão revista atualizada. Vamos ler? Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chamou outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos ter mais um tempo de oração. Deus bendito e amado, nós nos alegramos, Pai, por essa oportunidade tão preciosa, esse ajuntamento, onde nós podemos estar na Tua presença, junto com o Teu povo. O Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem nos assistido no dia da tribulação, o Senhor tem nos confortado pelo simples fato de que o Senhor é o nosso Deus, está presente aqui, está conosco nos nossos dias difíceis, nos nossos dias de refrigério, de alegria. Tu és o nosso baluarte, a nossa graça, a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa paz, ó Deus. E nessa hora pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, nesse tempo que nós temos dedicado à oração e à súplica, à intercessão, a ações de graças e também, Pai, à meditação na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse para vocês que a primeira razão pela qual a gente se identifica tanto com os salmos é porque ela é a nossa regra de fé e prática. Assim como toda a Escritura Sagrada, ela é útil para nos exortar, para nos ajudar, para nos trazer sabedoria e instrução do alto. Mas há uma segunda razão que está atrelada a essa. Talvez uma forma da gente olhar os salmos, dentre esse inário sagrado, né, 150 salmos, dividido em 5 livros, seja a partir de 2 óticas, né? A gente se identifica tanto com os salmos, por quê? Porque quem escreveu esses salmos foram homens que passavam por lutas, por tribulações, por problemas, por momentos de alegria, por decepções, por pecados. Então a gente se identifica com os salmistas, por todos esses que foram inspirados por Deus para escrever essa coletânea de hinos sagrados. E aqui a gente vê uma oscilação, altos e baixos, né? A gente vê um salmista, ora com seu ânimo lá embaixo, ora bem animado, e às vezes essa mudança ela é tão rápida que no mesmo salmo a gente consegue perceber essas duas facetas. Então, ela não é estática,
Está sempre em constante mudança. E assim é a nossa vida, né? Emocionalmente falando, nosso cotidiano. Mas, por outro lado, a gente vê um Deus que ele é estático, não no sentido de estar parado, mas de não haver variação nem mudança em Deus. O salmista está triste, Deus continua soberano. O salmista está alegre, Deus continua no controle de todas as coisas, Deus continua santo, Deus continua conduzindo todas as coisas. Então, nessas duas perspectivas, a gente consegue abarcar todos esses salmos. A gente vai ver pessoas sempre com dificuldades, a hora com alegria, a hora tristes, mas vamos ver um Deus que está sempre sendo o mesmo. Assim como foi na vida do salmista, assim também é na nossa vida. Eu penso que a gente pode se identificar também com esse salmista. Eu quero ver, em primeiro lugar, a gente não vai se demorar, não é a nossa intenção, é a gente se dedicar mais à oração, o estado da alma desse servo de Deus. Era uma alma atribulada, era alguém que estava passando por dificuldades, alguém que está buscando aqui refúgio, está aqui com sede de Deus. O verso 3 vai dizer que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então, alguém que está passando por sérias dificuldades. Os comentaristas têm dificuldade em situar a época desse salmo, mas quem o escreveu é mais fácil de identificar. Certamente foi Davi, nas suas muitas tribulações. Foi um homem que teve muito motivo para escrever salmos, não é? Em termos de dificuldades que passou, em termos de momentos com Deus, foi um homem, né, segundo o coração de Deus. Então aqui muito provavelmente, embora a gente não possa de maneira assertiva dizer qual a circunstância desse salmo, mas o que a gente pode saber é que foi um momento de tribulação. Muito provavelmente um momento em que ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, não é? No momento que ele estava passando por essa dificuldade dentro da sua própria família. Por quê? Porque ele foi ali afastado de Jerusalém. E esse salmo nos mostra que o salmista ele foi afastado desse lugar de culto, nesse lugar de adoração, na realidade do Antigo Testamento, onde era um lugar específico lá em Jerusalém. Então a sua alma aqui anda atribulada, a sua alma anda muito inquieta, nesse exílio particular, nesse exílio pessoal que Davi passou. O Salmo 42... ele está conjugado aqui com o Salmo de número 43. Por sua vez, a linguagem do Salmo 63 é muito parecida com a do Salmo 42, o que nos leva a crer de fato que foi o salmista, Davi, que o escreveu. Aqui a gente vai ver que ele está sentindo uma dor muito forte, e essa dor a gente pode chamar de dor da ausência. Por quê? Porque de alguma forma ele estava sentindo Deus um tanto quanto distante da sua própria vida, porque ele está dizendo, como suspira a costa pelas correntes da água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. E ora, é uma linguagem poética, mas a gente pode pensar, a nossa pronto. Ao vivo é assim, né? Então, continuando aqui, esse salmista está passando por uma dor, e essa é a dor da ausência. Ele está sentindo a necessidade da presença de Deus, né? Certamente afastado do lugar de culto, e é interessante isso, porque ele não começa esse salmo mostrando quais os motivos das suas tribulações, no sentido de, Senhor, livra-me disso, ou livra-me da tribulação, livra-me da morte. Mas o que está trazendo dor a ele é o fato de alguma maneira ele sentir que Deus está distante dele. Isso é importante para a gente, porque muitas vezes nós pensamos assim, primeiro naquilo que está nos trazendo dificuldade na nossa vida, e aqui ele coloca não uma circunstância pontual, mas aquilo que é mais importante na vida dele, que é a presença de Deus. A presença de Deus. Ele está afastado
de Jerusalém, mas a grande saudade dele, o grande desejo dele não é primeiramente pela adoração a Deus, mas é pelo próprio Deus. É pelo próprio Deus. Há alguma diferença nisso? A diferença é pequena, mas existe. Veja bem, há pessoas que podem ter saudade do lugar de adoração sem ter saudade de Deus, sem estar num relacionamento com Deus. Ela gosta do momento de comunhão, ela gosta até de alguma forma, ela gosta desse ambiente aqui onde separa-se para a oração, gosta de ouvir a palavra, ok. Mas isso não significa dizer que ela sente o desejo por Deus. Por outro lado, quando você tem um desejo, uma sede por Deus, e você busca o Senhor, o que é que isso vai trazer? Um desejo no seu coração de estar na presença de Deus. É uma consequência disso, não é? Então, o salmista ele está aqui, desejoso por Deus, chorando, anelando, assim como a costa suspira por algo, assim era a sua alma desejosa. Sua alma desejava por Deus. Nós vimos aqui domingo, sobre Apocalipse capítulo 18, quando há o lamento ali dos reis, dos comerciantes e dos navegantes, por causa da queda da grande Babilônia, da meretriz. E eles estavam chorando muito ali, ó grande cidade, ó bela cidade, agora toda a nossa riqueza está indo embora. Então a gente vai ver um pranto, um lamento, uma dor tão profunda nos reis, nos comerciantes, por aquilo que é efêmero, por aquilo que é passageiro, por aquilo que não preenche a alma. Aqui o salmista está anelando, desejoso pela presença de Deus. Isso traz dor à sua alma. Mas ele também sente dor porque os seus inimigos estavam dizendo: onde está o teu Deus? Sua fé estava sendo confrontada, e se ele fosse um triunfalista, onde os triunfalistas saem dizendo assim: olha, o crente não passa por derrotas, não passa por dificuldades nessa vida, como é um discurso muito corrente hoje. Mas ele se sente abatido porque o nome de Deus, de alguma maneira, está sendo arranhado. É a tua glória, Senhor. Eu desejo que o teu nome seja engrandecido entre os homens. Mas no verso 10 fica mais claro. Ele diz assim: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Teu Deus onde está? Agora ele não se propõe a responder aos homens, dizendo: olha onde está o meu Deus. O meu Deus vai fazer isso por mim, o meu Deus vai fazer aquilo por mim. Não se levanta com esse discurso, tentando dar uma resposta ao mundo, tentando dar uma resposta aos seus inimigos. Muitas vezes a gente gasta muito tempo com isso, né? Deus é aquele que mais se importa com o zelo do seu próprio nome. Ele mesmo engrandece o seu nome, ele mesmo zela pelo seu nome, assim como ele zela pelo seu povo. O salmista, ele não vai querer dar uma resposta ao mundo, mas ele dá uma resposta ao seu coração. E aí eu quero mostrar para vocês esse segundo ponto aqui. É uma alma confrontada. O que é que ele faz? Ele confronta a sua própria alma. Veja o que diz, quando ele diz no verso 4, verso 5, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Está indagando a sua própria alma e não se deixando levar pelas circunstâncias, não se deixando levar pelo momento, não se deixando levar simplesmente pela adversidade, mas trazendo tudo para um contexto da soberania de Deus. Por isso ele fala com sua própria alma, indaga a sua própria alma, dizendo: por que você está abatida? E essa não é indagação comum, é uma indagação normal, mas é uma indagação trazida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você já passou por isso? Você está triste lá, passando por uma tribulação, por uma tristeza, e de repente você pensa: não, eu não posso me deixar ser derrotado por essas circunstâncias, como que se isso fosse o ponto final da minha vida. Então, um exercício espiritual é dizer: por que você está tão abatida, minha alma? Por que você está tão abatida? Por que você está tão atribulada como se você não tivesse esperança? Como se você estivesse olhando somente para as circunstâncias. Por que a sua alma está abatida? E muitas vezes a nossa alma, irmãos, precisa ser confrontada.
senão nós vamos deixar levar por tristeza, pelas circunstâncias, pela depressão, não que o crente não passe por depressão, mas ele está sempre, cotidianamente, dizendo, por que minha alma está abatida? E sabe como é que ele diz isso? Ele diz isso com o seu joelho no chão, ele diz isso com a palavra de Deus sendo meditada, dia e noite, e por aí ele pode dizer, por que minha alma está abatida? Deixe-me ver a palavra do Senhor. Por que minha alma está abatida? Deixe-me ali, no Getsêmani, e olhar, relembrar novamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Será que eu tenho realmente tantos motivos para estar tão abatido, como se nesse mundo não houvesse mais esperança para a minha vida? Então ele indaga a sua própria sorte. Por que você está abatida, ó minha alma? Eu quero dizer para você, será que você tem confrontado a sua alma? Dessa forma, é o confronto evangélico, é o confronto do evangelho, é trazer à memória aquilo que pode dar esperança, é não se esquecer, assim como o salmista diz em outra oportunidade, eu não vou me esquecer das tuas maravilhas, Senhor, das maravilhas que tu tens operado. Eu não vou deixar que esse momento, de dificuldade, de tribulação que eu tenho passado, me roube todas as minhas esperanças, porque as minhas esperanças não estão na política, não estão nas pessoas, não estão nas circunstâncias, mas está no Senhor Jesus Cristo. A minha esperança está, lembra como eu falei, no Deus que não muda. Se minha esperança estiver na política, eita, eu vou passar 4 anos feliz, ou vou passar 4 anos bem triste, Vai ser 4 anos de depressão, ou 8, ou 16. Deus nos livre disso. E se a nossa alegria depender de um relacionamento, se a nossa alegria completa depender do casamento, no dia que a esposa disser, você está bonito, ou fizer uma declaração de amor, ou o esposo para a esposa, aí você, eita, está tudo bem. Mas no dia que ela estiver naqueles dias bem, complicados, ou que a gente tiver nos nossos dias bem complicados, com muito trabalho, muita dificuldade, ou onde a gente não se entende, aí a gente vai ficar para baixo. Meus irmãos, nossa alma precisa ser confrontada. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Aqui não há uma mudança na circunstância. Eu queria, para esse terceiro aspecto, para nós encerrarmos, eu disse para vocês, vai ser bem curto hoje, é uma alma confortada. É a alma que está atribulada, Depois ele confronta a sua alma, não vou ficar assim, eu vou confrontar. Minha alma precisa ser confrontada, eu preciso ser chamada a atenção. E às vezes, trazendo ainda, esse confronto às vezes é na igreja, quando nós estamos no ajuntamento, você é confrontado quando escuta o evangelho, confrontado pelo testemunho do outro irmão, confrontado pela palavra que o outro irmão traz. Mas aqui, essa alma, ela é confortada. E veja, os salmos, eles têm essa maravilha, de misturar dia com noite, de mostrar que mesmo a situação não mudando em absolutamente nada, Deus mudou o coração. Esse é o ponto aqui. Veja só o verso 3. Ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido o quê? O meu alimento dia e noite. Já passou por esse dia? Onde você é alimentado por suas lágrimas, ou seja, mostrando uma realidade de tristeza mesmo. Aí ele vai dizer aqui, o meu alimento dia e noite. Aí olha agora o que diz o verso 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Perceba que ele mostrou dia e a noite, no contexto do versículo 3. No verso 3 ele fala dia e noite, quer dizer assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. No verso 8 ele vai dizer, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Ou seja, a circunstância não muda. Dias e noites, na nossa vida espiritual vamos passar pelos dias, nós vamos passar pela noite escura da alma, mas em ambas o Senhor estará conosco. Ele não muda a situação, mas muda o coração. Ele não muda a circunstância, mas ele se revela em meio à circunstância. Ele usa esse momento de tribulação para fortalecer a confiança do salmista. Dia continua dia, noite continua noite, mas ele sabe que durante o dia a misericórdia do Senhor é renovada, e à noite ele tem um cântico de adoração ao Senhor. Que coisa maravilhosa isso, que coisa extraordinária, coisa extraordinária. Eu me lembro quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, era dia, mas tudo se fez o que? Trevas.
E ali dia e noite estavam mostrando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. A propósito, a noite escura da alma, quem sentiu da maneira mais intensa foi o nosso Cristo Jesus. Foi o nosso Cristo Jesus, por nós. Ele sabe que a sua alma tem sido confortada, porque Deus está agindo soberanamente. Olha o que diz o verso 7. Ele diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Como é que isso traz conforto para a gente? Que está dizendo que um abismo chama outro abismo. É como se ele estivesse sofrendo aqui, de maneira intensa. É como se ele estivesse aqui passando pelas ondas, né? Sentindo a força e a fúria do mar. Mas eu queria que você atentasse para um detalhe desse verso. Ele diz assim: de quem são as ondas? Se eu perguntar a vocês, vocês vão me dizer o quê? De quem são essas ondas? Acho que eu escutei aqui. De Deus? As ondas são de Deus. Ele está dizendo: as tuas ondas, Senhor. E se a onda é do Senhor, ela não vai me destruir. E se é o Senhor que está provocando, está providenciando graciosamente essa onda para a minha vida, está soberanamente conduzindo, as ondas são tuas. Isso não é para minha destruição, é para que o teu nome seja glorificado. Às vezes só pensamos na bonança. A bonança vem do Senhor, mas a tribulação não. O dia bom vem do Senhor, mas o dia mau não. Tanto o dia bom quanto o dia mau vem do Senhor. Ele é o bom pastor que nos conduz pelos pastos verdejantes, mas que também nos conduz pelo vale da sombra da morte. Tudo vem do Senhor, e se vem do Senhor, é para o nosso bem. As ondas aqui são de Deus, porque elas são designadas, ordenadas, governadas e também anuladas pelo Senhor. Isso deve trazer conforto à nossa alma. Esse é um salmo de lamento. E um salmo de lamento não é como o mundo lamenta. Mesmo em meio ao lamento aqui a gente pode dar glórias a Deus. Até o lamento, e o lamento deve se transformar em louvor. Louvor e lamento são para a glória de Deus. E nós precisamos ver o Senhor. Qual o estado da sua alma? Angustiada? Deprimida? Muitas vezes sim. Muitas tribulações o justo deve passar nessa vida. Não fique assim. Confronte a sua alma para que isso não roube a sua fé, para que você seja fortalecido ainda mais nesse momento de tribulação. É para o nosso bem. E a nossa alma precisa ser renovada nessa esperança que não falha. É esse conforto que vem do Senhor. Esse conforto que vem do Senhor, que disse para as ondas: aquieta-te. Que disse para a fúria do mar: fique quieto. Que disse para o vento: pare. Nosso Cristo, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Nesse sentido, nós podemos descansar o nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui, vamos passar a palavra mais uma vez ao pastor Flauber.